A realidade é real. Chamamos de real tudo aquilo que pode ser observado pelos nossos sentidos, mas também chamamos de reais muitas coisas que são invisíveis. É o caso dos números e das formas. São invisíveis, no entanto, temos a certeza de que existem. De acordo com Platão, há um lugar onde as coisas são o que são. Elas existem em sua forma imutável e completa. O que nós chamamos de realidade é uma cópia mal feita desse mundo real. Parece um lugar semelhante ao paraíso cristão, e é provável que tal ideia tenha vindo daí. Mas pensando em imutabilidade, temos que refletir sobre como esse mundo das coisas perfeitas veio à existência. Se ele foi criado por um ser divino, então ele era algo antes de se tornar o que é. Aquilo que muda de sua forma original para vir a ser outra coisa, não pode ser nem imutável nem eterno, pois o eterno é, sempre foi e sempre será a mesma coisa. Dizemos que um Deus criou o universo, mas o que era o universo antes de ser criado? É desta maneira que iniciaremos o debate sobre a possibilidade da realidade não ser exatamente o que parece ser. O que eu vejo não é exatamente o que o outro vê, ainda que seja muito semelhante. Uma criança que esteja em uma praia, observando a imensidão de águas do oceano, pode até ficar maravilhada com as ondas e com o azul tão intenso. Mesmo assim, uma criança pode não ter ideia da quantidade e variedade de animais existentes no fundo do oceano. Por isso, talvez queira explorá-lo com um barco, ou apenas nadar ou boiar nas partes mais profundas. Essa mesma imagem pode passar uma experiência bem diferente em um adulto, que mesmo reconhecendo a beleza do que está vendo, sabe quais perigos o esperam. Ambos viram a mesma coisa, mas possuem uma compreensão diferente do que estão vendo. Quando acrescentamos ao nosso conhecimento elementos que nos ajudam a entender os objetos e o mundo, podemos fazer julgamentos que não se baseiam apenas no que estamos vendo, mas unindo informações obtidas anteriormente, no máximo de fontes possíveis, chegamos ao entendimento do que se apresenta a nós. Os livros mais importantes de história do Brasil, quando falam do início da colonização, mostram um encontro pacífico entre os indígenas e os portugueses. Alguns autores ousam dizer que as mulheres indígenas se jogavam nos braços dos colonizadores ou eram voluntariamente entregues pelos chefes tribais. Mesmo sendo, até certo nível, primitivos, esse tipo de comportamento diz respeito ao poder alienador dos portugueses e não à promiscuidade dos indígenas. Quais seriam os pensamentos de uma jovem índia entregue pelo seu próprio pai aos colonizadores? Com certeza ela pensava o mesmo que pensa uma criança dos nossos dias, que é entregue pelos próprios pais nas mãos daqueles que precisam da inocência dos indefesos. A criança inocente, por amor e respeito ao que tem poder para exercer a autoridade, obedece, pois acredita estar fazendo o que é correto. Estamos falando de dois universos, onde um é o opressor, mas não se vê desta maneira, pois ao conceder favores financeiros ou trazendo algum presente, como era o caso dos colonizadores, acreditavam estar fazendo uma troca justa. Do outro lado, o inocente, sem meios para se defender ou obrigado por aquele que possui um poder maior que o seu, segue por caminhos desconhecidos ao consciente, mas que terão papel destrutivo ao seu povo. Estamos falando da capacidade de olhar para realidades opostas e tentar compreender uma e outra, baseando-se na visão daquele que participa da experiência, ainda que jamais tenhamos, de fato, todos os componentes necessários para um julgamento perfeito. A sociedade está tão acostumada a fazer julgamentos que não tarda em afirmar que uma jovem com trajes curtos será facilmente seduzida. Mas se esta mesma jovem for rica e esposa de um ator famoso, o pensamento é outro. Se ela morar em uma favela, for menor de idade e estiver dançando funk, dirão que é uma vadia. Mas se ela morar em algum condomínio fechado e apresentar o mesmo comportamento, é uma jovem talentosa. Um grupo de rapazes, trajando tênis importados, bonés de abas retas e camisas de times europeus, pode causar impressões diferentes em ambientes diferentes. Se estiverem na Zona Sul, são pessoas legais, estão na moda, filhos de ricos dando um passeio pelo parque ou shopping. Outro grupo que esteja vestindo as mesmas roupas em um bairro da Zona Oeste será visto como
A turma do fumo. Essa expressão foi usada por um amigo meu assim que viu um desses grupos passando. As pessoas jamais imaginam que enquanto elas estão julgando, alguém pode estar refletindo sobre a realidade das coisas, sobre o porquê de tudo ser como é. Cada realidade é intraduzível ao observador que não participa da experiência. Por isso, toda tentativa terá imperfeições visíveis ou não. Os julgadores jamais irão admitir que possuem esse desejo interior de observar fora o que está em excesso no interior. Mas o nome lhes é adequado. São julgadores. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique em joia. Obrigado por ouvir.